E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme, professor de matemática. E, bom, a gente está um pouquinho atrasado aí com a disciplina, né, como vocês puderam notar. Eu não estou com um equipamento profissional, infelizmente, tá? Então pode ser que vocês ouçam algum som externo. Estou improvisando aqui uma pequena lousa para a gente poder fazer algumas anotações, tudo bem? Aqui eu só fiz um vídeo inicial para a gente poder testar como é que está ficando o áudio, como é que está ficando a imagem. Vocês conseguem enxergar bem aqui. Bom, eu tenho aqui também uma luz, por acaso a gente precisar iluminar um pouquinho mais o quadro. Mas aqui eu queria só falar para vocês um pouquinho como é que são as datas dos vestibulares, tá? Então a gente tem o Enem, que o período de isenção já encerrou, né? Acredito que, se não todos, muitos de vocês conseguiram alguma isenção ou redução da taxa. Aqui é o período de inscrição, tá? Só para vocês ficarem cientes, né? Começa dia 11/5 e termina dia 22/5. Então, um período só de 10 dias de inscrição, tá? Então tomem cuidado com isso. Bom, a FUVEST, a gente vai ter ainda, né, o período de isenção, que começa dia 15/6 e vai até o dia 10/7. E o período de inscrição dela é um pouquinho mais longo, né? Vai do dia 10/8 ao dia 18/9. Tudo bem? Fiquem atentos a essas datas, marquem aí na sua agenda, no seu calendário. A gente também tem a Unicamp, né? A Unicamp, né, que é o vestibular que organiza é a Comevest, que a isenção começa já no mês que vem, dia 4/5 e termina dia 22/5, tá? Então fiquem atentos. E a inscrição vai dia 31/7 até dia 8/9. E a Unesp, né, que quem organiza é a VUNESP, a gente ainda não tem o período, né, de isenção da taxa de inscrição, mas a gente tem uma previsão de que as inscrições comecem dia 8/9 e terminem dia 8/10. Tudo bem? Então, marquem aí na agenda esses vestibulares. Se por acaso você vai pensar em prestar um outro vestibular, algumas universidades ainda têm vestibulares um pouco diferenciado, né, em relação a... Às vezes tem isenção de taxa, às vezes não tem. Então, principalmente as particulares também. Então, muitas particulares não têm essa modalidade de isenção de taxa. Então, fiquem atentos a isso, tá? E também, se por acaso você não conseguiu isenção ou redução da inscrição, fique atento também ao pagamento, tá? Nunca esqueça do pagamento, né? Eu conheço alguns colegas que, infelizmente, fizeram a inscrição, mas não fizeram o pagamento da inscrição e aí não fizeram vestibular. Eles não estendem o prazo, tá? Então, fiquem atentos a isso. Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu queria passar para vocês aqui também só um cronograma básico, tá? De como que eu estou me organizando, né? Porque eu também estou tendo uma aula nesse período, né? Eu faço, como eu falei para vocês na primeira aula, né? Eu faço mestrado. Então, como é que eu estou me organizando nesse período, né? É importante que vocês se mantenham atualizados, tá bom? Que vocês se mantenham ativos, não parem de estudar. Tentem manter uma rotina de estudos, se possível diária, tá? Para os que não trabalham. Tentem manter uma rotina de estudos diária, principalmente do cursinho, tá? Se por acaso você ainda estuda, tenta dividir o seu tempo entre o cursinho e o estudo da sua escola. Mas basicamente o que eu recomendo para vocês fazerem é realmente ou uma tabela numa folha de sulfite ou no computador, no Excel talvez, mas organizarem de forma que vocês possam realmente visualizar qual é a rotina diária de vocês. Tudo bem? Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho aulas às terças e às quintas, né, no mestrado. Então, o período da aula eu já deixo reservado, né? Aqui é só um exemplo mesmo para a gente poder se situar. Tudo bem? Então a gente tem aqui segunda-feira, por exemplo, terça, quarta, quinta e sexta. Tá bom? Bom, o que eu faço, né? Por exemplo, a gente tem um período aqui, sei lá, das 8 às 10
das 10 ao meio-dia, do meio-dia às 14, das 14 às 16 e das 16 às 18, tá? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês podem fazer mais cedo, mais tarde. Geralmente eu vou até um pouco mais tarde, vou até por volta de 10, 11 horas, tá? Mas aí, por exemplo, eu tenho aula de terça. De terça eu tenho aula das 8 até na verdade eu tenho aula das 2 até as 6, né? Então esse período aqui, todo eu deixo reservado só para aula, né? Então é um período que eu não posso usar para estudar, tá? E eu tenho uma outra aula quinta, que é das 8 até o meio-dia, tá? Então, né, aqui na verdade vai das 2, né? Então seria aqui embaixo. Né? Por isso que é bom a gente se organizar, tá? Que a gente faz ao vivo, né? Mesmo sendo gravado. Tá, então, aqui a gente teria das 2 até as 6, tá bom? São 2 quadradinhos. E o resto dos dias, eu sempre vou me organizando. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma aula, aqui eu vou pegar das 8 às 10, por exemplo, para fazer uma aula de matemática, tá? E às vezes você quer fazer um período de descanso, então vocês precisam analisar se o período de descanso de vocês é melhor ser 1 hora, meia hora. Eu basicamente faço assim, eu estudo direto, né, 2 horas, aí faço uma pausa, né, em torno de 20, 30 minutos, e depois eu volto. Aí eu vou estudar física, por exemplo, tá? Aí vocês perguntam, pô, mas eu não tô vendo espaço aqui. Mas esse aqui é uma forma visual para vocês realmente baterem o olho e verem, pô, tenho que estudar matemática, tenho que estudar física, eu vou ter aula, tudo bem? Então, aqui pode colocar, por exemplo, almoço. Então é importante também vocês reservarem esses períodos, tá? Porque às vezes vocês querem colocar matemática, física e português. Mas o período aqui de português, às vezes vocês não conseguem estudar muito bem, ou ter muito foco, porque vocês acabam parando, fazendo refeição, fazendo um lanche. Então também é importante vocês reservarem um período, como se fosse uma aula, para poder fazer uma pausa, né? Então, um outro exemplo aqui, se fosse no período da noite, então a gente teria lá química, redação, e aqui se fosse um jantar, eu poderia colocar jantar, né? Parece uma coisa um pouco simples, né? Até às vezes um pouco infantil, mas não é, tá? É importante vocês fazerem esse calendário certinho, organizarem o período de cada aula, tudo bem? Então é basicamente isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Nesse vídeo. Eu vou gravar os outros vídeos ainda esses próximos dias para a gente poder avançar na matéria. Tá? Foi difícil eu conseguir conciliar a forma de passar o conteúdo para vocês. Eu tentei fazer por slide, mas por slide não ficava muito bom, porque a gente precisa fazer muitas figuras, muitas fórmulas, desenvolver o raciocínio. Então por slide não ficou bacana. Tentei também gravar enquanto eu escrevia na folha de sulfite, mas também não ficou muito bacana, porque o papel não ficava muito bem fixo, a câmera perdia muito foco, talvez tenha perdido um pouco o foco agora, tá? Mas igual eu falei, não é nada profissional, né? Eu tô aqui no meu quarto, tô aqui com as luzes acesas, as janelas fechadas, às vezes o vizinho bate aqui na parede fazendo alguma coisa, tá bom? Mas o que eu falei, tá? Tenho foco no que a gente está fazendo aqui, tudo bem? Vou tentar desenvolver com vocês o máximo possível. A gente vai tentar seguir com a matéria para tentar realmente agilizar ela, tudo bem? Então vai ser uma aula totalmente expositiva aqui com vocês. Eu planejo também fazer algumas lives, então provavelmente a partir da próxima semana eu marque com vocês aí algum dia para a gente fazer uma live, para poder tirar dúvidas, fazer exercícios. E além disso, deixar a live disponível, tá? Meu objetivo é fazer aqui um conteúdo um pouco mais teórico, com alguns exemplos, e aí durante as lives a gente só faz exercícios, tá? Eu recomendo alguns exercícios para vocês fazerem. A gente vai seguir mais ou menos aquele esquema que a gente estava seguindo na nossa primeira aula, tudo bem? Então é isso, galera. Obrigado pela atenção e espero que todos estejam bem, tá? Sua família, seus amigos.
fiquem em casa, tá? Fiquem tranquilos, o cursinho vai continuar e por enquanto a gente vai adaptando aí o melhor método, tá? Se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou críticas para fazer em relação a esse vídeo, façam, tá? Podem fazer lá pelo WhatsApp mesmo, a gente vai trocando uma ideia, vai vendo qual que é o melhor método, se está muito distante de vocês, se está muito longe, o áudio eu sei que talvez não fique muito bacana, né? Até porque não é profissional, né? Mas a gente vai se adaptando. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, até mais, hein? Bons estudos. Abraço.